Olá, vamos para mais uma aula de estática dos fluidos. Hoje nós veremos forças sobre superfícies planas submersas. Bom, quais as aplicações? Por que é importante estudar esse conteúdo, forças em superfícies submersas? Nessa aula nós vamos ver sobre forças em superfícies planas submersas e em outra aula nós vamos ver forças em superfícies curvas submersas. Esse conhecimento é fundamental para que o engenheiro consiga fazer o projeto de estruturas que devem resistir às forças exercidas pela água, por exemplo, que é uma aplicação bem comum na nossa área. Como, por exemplo, calcular a força exercida pela água em uma barragem de nível. A barragem de nível é uma estrutura que fica submersa lá no rio e que serve para a captação de água para consumo humano. Então, essa estrutura nós vamos ver lá no 6º semestre, na disciplina de sistemas de abastecimento de água. Então, esse entendimento que a gente constrói aqui em FT vai ser utilizado lá no 6º semestre no projeto de barragem de nível, por exemplo. Então, a gente vai ver que essa barragem ela tem que ter um determinado peso para resistir aos esforços da água. Bom, então, é necessário que a gente faça a determinação da força resultante. Nós vimos nas aulas anteriores que força é igual pressão vezes área. E nós vimos que pressão, pela lei de Stevin, é igual gama vezes H, ou seja, o peso específico do fluido, nesse caso aqui é a água, multiplicado pela profundidade, H. Então, vejam, quanto maior a profundidade, maior a pressão e também maior a força exercida por esse fluido em repouso. Então, vejam que a pressão, ela varia de ponto a ponto. Ela aumenta conforme a profundidade, assim como a força exercida. Para nós, na engenharia, para o projeto de estruturas, esse conhecimento apenas não basta. Nós sabemos que a pressão está variando ao longo da profundidade, mas nós precisamos determinar, calcular, conhecer o módulo da força resultante e também o local de aplicação, onde que essa força está atuando. Então, é isso que nós vamos aprender aqui nessa disciplina. Em resumo, nossa intenção é substituir esse campo de pressões, de forças, por uma força resultante, F, que essa força é que será utilizada no dimensionamento das estruturas, a barragem de nível, por exemplo, que eu falei para vocês. Então, essa força ela vai ter também um local de aplicação. Esse local de aplicação é chamado de centro de pressão, ou CP. Esse ponto ele fica um pouco abaixo do centro de gravidade, o CG. Então, além da gente ter que determinar a força resultante, também é necessário determinar o ponto local de aplicação, a coordenada do centro de pressão. Bom, então aqui nós temos uma superfície plana submersa, temos a superfície livre desse fluido e temos diferentes alturas. Então aqui nós padronizamos que a profundidade da lâmina livre até o CG, até o centro de gravidade, é chamada de H barra. Então, sempre que tiver uma barrinha em cima, quer dizer que essa altura, também pode ser uma distância, vai estar relacionada ao centro de gravidade, ao CG. Nesse caso também, aqui, quando a gente se referir ao CP, a gente sempre vai levar junto um CP. Então, aqui no caso, HCP é a profundidade da lâmina livre até esse local de aplicação da força, o centro de pressão. Então, por isso a gente utiliza aqui o CP. Bom, então nós precisamos de uma equação que nos permita determinar a força resultante das pressões num fluido em repouso. Para chegar nessa equação, nós vamos fazer análise dessa figura. Então, vejam, nós temos aqui em A uma superfície plana submersa entre A e B. Vejam que essa estrutura, essa superfície plana, ela tem um ângulo com a superfície livre, um ângulo θ. Aqui nós temos em B a projeção dessa superfície sobre um plano vertical.
Vejam que aqui nós temos um elemento de área dA e aqui nós temos a projeção. E aí nós temos aqui alturas h, né, profundidade até determinados pontos, né, temos aqui uma profundidade h até esse elemento de área dA, temos aqui um h barra, né, a profundidade até o centro de gravidade, o CG, e vejam que aqui nós temos distâncias y. Uma distância y até esse elemento de área dA, uma distância y barra, que eu falei para vocês que sempre que tiver o barra se refere ao centro de gravidade, CG, e aqui nós temos a distância até o centro de pressão, YCP. Então, nós vamos analisar esse elemento de área dA. Nós sabemos que a força aplicada nesse elemento de área dA é dada dessa forma: dF igual P vezes dA, força igual pressão vezes área, né? E nós vimos na aula anterior que pressão é igual gama vezes H, peso específico do fluido vezes essa profundidade, essa altura. Então, dF igual gama vezes H vezes dA. Só que vejam que esse H, essa profundidade até esse elemento de área dA, é igual Y vezes seno de θ. Nós temos aqui esse ângulo, nós temos a hipotenusa, que é o Y, e esse H, então, vai ser o cateto oposto. Então, o cateto oposto, né, esse H, é igual Y vezes seno de θ. Então, nós podemos substituir aqui, no lugar de H, nós colocamos Y vezes seno de θ. Aí, integrando, nós temos constantes, né, o peso específico do fluido, o seno de θ, então nós temos integral de y dA. Só que por definição, o y barra, essa distância, é igual 1 sobre área integral de y dA. Então aqui nós podemos utilizar, né, essa expressão, né, conhecendo que integral de y dA é igual y barra vezes a área, né, dessa superfície plana submersa. Então, nós temos, né, daqui, que força é igual gama vezes seno de θ vezes y barra vezes a área. Agora, vejam na figura que seno de θ vezes y barra, seno de θ vezes y barra, que é a hipotenusa, é igual a quê? É igual a H barra. Então, nós podemos substituir aqui o seno de θ, y barra, por H barra. Então, para encontrar a força resultante numa superfície plana submersa, contida num fluido em repouso, basta aplicar essa equação. Força igual gama vezes H barra vezes A. Ou seja, pressão vezes área. Pressão, pela lei de Stevin, é gama vezes H. Nesse caso, a altura, essa profundidade que nós temos que utilizar, é a profundidade que vai, né, da superfície livre até o centro de gravidade. Então, sempre que tiver barra, se refere ao centro de gravidade. Tá? Então, essa força resultante é dada pelo produto da pressão no centro de gravidade vezes a área dessa superfície plana submersa. Bom, agora que nós já vimos a equação para determinar a força resultante, nós vamos ver a equação que nos possibilita determinar o centro de pressões, ou seja, o ponto de aplicação da força resultante das pressões sobre uma certa área. Bom, então, para encontrar o local de aplicação da força resultante, nos interessa a determinação do y, né, da distância até esse local de aplicação, ou seja, o centro de pressão. Como é que a gente encontra isso? A partir dessa equação, que considera, então, y barra, ou seja, a distância até o centro de gravidade, mais o momento de inércia dividido pelo y barra vezes a área dessa superfície plana submersa.
Então, ou seja, vai ser a distância até o centro de gravidade mais um pedacinho. O YCP vai ser sempre maior que y barra. Então, atenção, quando forem fazer os exercícios, sempre o YCP calculado tem que ser maior que y barra, senão o cálculo está errado. Então, o que é o momento de inércia? É a dificuldade que se tem de girar um objeto, uma estrutura, né, no caso aqui uma superfície plana submersa, em um determinado eixo. Então, ó, momento de inércia, então aqui, e x é o momento de inércia calculado em relação ao eixo que passa pelo centro de gravidade da superfície de área A. Então, vejo aqui nós temos uma tabela com diferentes figuras geométricas, com a área, como se calcula a área para cada uma dessas figuras e como se calcula o momento de inércia. Aqui foi dado na tabela, né, como IC, mas é o mesmo que IX, né? Então, vejam aqui para esse retângulo, por exemplo. O momento de inércia vai ser a largura dessa figura, né? Vezes essa altura ao cubo sobre 12. No caso de um círculo, o momento de inércia vai ser igual a π vezes diâmetro elevado na 4 sobre 64. Bom, e para cada uma das figuras, para qualquer uma das estruturas planas submersas, vocês vão ter que calcular o momento de inércia, para posteriormente, então, determinar o YCP. Se for dado alguma figura diferente, uma estrutura com outra forma, aí eu vou dar para vocês, vou fornecer ou a fórmula de cálculo para o momento de inércia ou o próprio momento de inércia. Aqui só para falar para vocês que também é possível calcular a coordenada x do centro de pressão, tá? Que daí é dado por essa fórmula. Porém, aqui na disciplina nós trabalharemos somente com figuras simétricas e é o que vocês vão utilizar na profissão. Então, somente o YCP já é o suficiente. Tá ok? Bom, por hoje era isso. Obrigada e até mais.